Sejam muito bem-vindos a mais uma à Conversa com. É com muito gosto que aqui vos acolhemos nesta iniciativa conjunta entre a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e o Instituto Padre António Vieira, com o Ubuntu do Bairro e Meu Bairro, Minha Rua. E hoje temos o enorme gosto de acolher para esta conversa, para esta viagem, Joaquim Queiroz. Seja muito bem-vindo, é um gosto de contar consigo nesta conversa em final de jornada, procurando conhecer quem é Joaquim Queiroz. Todos nós sabemos que há 20 anos que serve o bem comum através do Núcleo de Gaia da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, é presidente da direção desde 2015, mas isso ainda é pouco para explicar quem é Joaquim Queiroz. Seja bem-vindo. Como é que muito obrigado pelas amáveis palavras e pela referência à instituição que me tem seguido, digamos, ao longo destes últimos 20 anos. Serão 20 anos, exatamente. 20 anos sempre com boas companhias, Mas antes mesmo de começarmos a falar sobre mim, e quando se fala da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Gaia, não podemos nunca esquecer um nome que eu não posso deixar de uma pessoa sobre a qual eu não posso deixar de falar, o Dr. Mário Dias, portanto, que foi presidente durante muitos anos da instituição. Aliás, eu sucedi ao Dr. Mário Dias em 2015, embora pertencendo em momentos anteriores às direções dessa instituição. O Dr. Mário Dias, uma figura inquestionável também da cidade de Gaia, uma pessoa que eu considero ser mais do que um amigo, uma pessoa pela qual nutro muita estima e consideração, e que, como eu disse, é um nome indissociável, digamos assim. Não podemos falar da APPA-CDM de Gaia sem falarmos do Mário Dias, e o contrário também é verdadeiro. Portanto, esta referência para mim é extremamente importante e eu peço-lhe autorização para a fazer. A minha história de vida começa, efetivamente, na cidade do Porto, portanto, nascido e criado na cidade do Porto, com 68 anos de idade. Frequentei o Liceu Alexandre Colano, onde tive a oportunidade de conhecer belíssimos professores, que de alguma forma me marcaram, diria que até de uma forma bastante evidente. Um liceu que eu ainda hoje recordo com alguma saudade e que espero que a todo momento as obras fiquem prontas, porque é um marco histórico também na cidade do Porto. Cedo comecei a frequentar esta zona aqui de Gaia por motivos que tinham a ver com o facto de ter conhecido aquela que ainda é hoje em dia, portanto, a minha esposa. Teria os meus 15 anos, 15, 16 anos, e, portanto, comecei efetivamente a frequentar esta zona ainda no meu tempo de estudante, e por aqui continuei. Uma cidade que me diz muito, porque foi nela que tive a oportunidade de conhecer, como disse, aquela que ainda é a minha esposa, de conhecer muita gente de várias faixas etárias, digamos, e até de várias origens e de vários estratos sociais. Comecei, de alguma forma, a trabalhar também aqui em Gaia. Com 18 anos, eu entrei para o Colégio de Gaia, na altura com um cargo interessante, o cargo de prefeito. E o prefeito era, portanto, aquele indivíduo, digamos assim, que acompanhava os alunos no dia-a-dia. O Colégio de Gaia, que na altura tinha, portanto, um regime de internato, com mais de uma centena de alunos internos, e nós, os prefeitos, éramos quatro jovens estudantes universitários que trabalhávamos ali em regime de part-time, fazíamos noites também, e
E convivíamos no dia-a-dia com os alunos, passávamos inclusive os fins de semana, porque grande parte dos alunos tinham pais imigrados e portanto, passavam um fim de semana connosco e a nós competíamos, efetivamente, acompanhá-los durante os tempos de estudo, acompanhá-los durante as refeições e muitas vezes jogar a bola com eles e mantê-los de alguma forma ativos. Durante a semana e durante portanto, o tempo em que decorriam as aulas, também íamos estando de serviço numa escala que era feita entre nós, de acordo com a nossa atividade, a atividade que desenvolvíamos enquanto estudantes universitários. Nessa altura havia uma situação interessante. Nós, quando fazíamos 8 cadeiras na faculdade, já tínhamos habilitação para começar a lecionar. De maneira que eu começo a lecionar muito cedo, eu teria os meus 20, 21 anos, uma coisa mais ou menos desse género. E começo a lecionar a disciplina de matemática. A matemática, portanto, eu não escolhi o curso de matemática, portanto, na altura, portanto, com 15, 16 anos, tínhamos que escolher um curso, e o meu curso escolhido foi precisamente Economia. Economia porque tinha matemática, e era engraçado porque nós tínhamos duas alíneas, portanto, eu tinha 2 alíneas sobre as quais podia debruçar-me. A linha F, que dava acesso às engenharias, às medicinas, farmácias, por aí, e a linha G, que dava acesso à economia. Com 15 anos nós não sabemos muito bem o que é que pretendemos. Uma coisa eu sabia, não tinha jeito para o desenho. A linha F tinha desenho no 6º e 7º ano. E então, eu lembro perfeitamente que quando me dirigia para o liceu, para o Alexandre Herculano, a minha decisão foi tomada nessa base, não é? Portanto, entre a linha F e a linha G, pois que seja a linha G, porque tem matemática, era uma paixão já para mim, digamos assim, e não tem desenho, não é? Não tem desenho. Essas duas paixões que, quando chega à Gaia, por um lado, já nos contou que chegou a Gaia pelo coração, e também transformou depois na vida profissional pela matemática e pela atividade docente. Gaia, nessa altura, era uma realidade muito diferente da que é hoje. O que Gaia que encontrou nesses seus 18 anos, quando chega e começa depois a trabalhar como prefeito e depois como professor? Que Gaia é giro porque ainda hoje encontro pessoas, e muitas desse tempo, e eu acho que efetivamente a cidade cresceu e cresceu a olhos vistos, cresceu e está a crescer a olhos vistos. Mas já na altura existiam pequenos grupos, existiam tertúlias de caráter diverso. Eu lembro-me de uma referência da cidade de Gaia, o Café Monami, que era o café que eu frequentava, eu e os meus amigos e colegas de estudo. Lembro-me de grupos de jovens também de proveniências diferentes, que inclusivamente se juntavam, por exemplo, para jogar à bola. E lembro-me da juventude académica de Gaia, o JAG, que era um grupo formado por jovens da minha idade também, que nos reuníamos exatamente para conversarmos, para ficarmos um pouco ali pelas beiras do Café Monami, às vezes até a hora de passar a padeira, não é? O café já tinha fechado, mas nós íamos mantendo ali na conversa, e eram grupos de pessoas bastante diferenciadas e de várias origens. Um grupo também giro porque constituído, por exemplo, por filhos de funcionários da CP. Havia um bairro aqui em Gaia, ali bem próximo das Devesas, que era o bairro dos funcionários da CP. E claro, portanto, funcionários da CP tinham, portanto, filhos, como é óbvio, e formavam uma comunidade muito interessante pela forma como interagiam e como se relacionavam uns com os outros. Portanto,
era um bocadinho isso. É evidente que depois havia outros interesses e outras atividades também muito interessantes desenvolvidas aqui em Gaia. Estou a lembrar, por exemplo, dos intensos. Desde a juventude, a sua vida foi depois permanecendo em Gaia? Um bocado sim. Grande parte da minha vida começou a ser vivida aqui em Gaia. E a referir, por exemplo, os Plebeus Avintenses, um grupo de teatro bem conhecido. Tínhamos também contactos, porque havia colegas nossos que andavam na faculdade, que eram de Avintes e que pertenciam aos Plebeus Avintenses. Portanto, já tinha características muito próprias esta cidade. Já tinha alguma, eu diria, alguma tendência para que, não diria pôr o associativismo, como vemos hoje, mas aquela preocupação das pessoas se juntarem, de trocarem ideias e de alguma forma trocarem experiências também, como é óbvio, não é? Esses primeiros anos de vida vêm depois a dar origem a uma vida com grande compromisso, mas sabemos que um dos sítios que mais o encanta em Gaia, e também não é de espantar, é a zona marginal, junto ao mar, na zona de Canidelo. Desde então, vem desde jovem esse gosto por essa zona? Começa uma curiosidade. Foi na praia de Salgueiros, que fica precisamente nessa zona de Canidelo, que eu conhecia que ela viria a ser a minha mulher. Portanto, começa logo por essa curiosidade. Terá sido ocasional, como é óbvio, mas começa por aí. Depois aquela zona, o que é que aquela zona me diz? Já desde essa altura, a praia de Lavadores era uma praia bem conhecida, assim como a praia de Salgueiros, conhecida até por, portanto, a quantidade de iodo que aquela praia tinha. Depois tivemos um acidente de quem muita gente ainda se lembrará, o naufrágio de um navio contentor de automóveis, que durante alguns anos contribuiu para que a situação daquela praia, e não só, das praias aqui de Gaia, se degradasse. Graças a grandes esforços feitos pelas autoridades e por quem de direito, acabamos por conseguir recuperar a costa de Gaia. E hoje já voltamos a encontrar, já há uns anos para cá, há uma meia dúzia de anos, já voltamos a encontrar os mexilhões naquelas praias e voltamos a encontrar a pulga na areia, que sempre caracterizou as praias de Gaia, à exceção desse período menos bom, devido realmente a esse acidente que ocorreu com um navio de origem japonesa, penso eu, e que estará na mente de muita gente que efetivamente viveu portanto, esses tempos aqui na cidade, não é? Ainda hoje continua a ser um sítio onde vai, onde passeia? Um sítio agradável, sim. Passeio, porque ali conseguimos, conforme as horas do dia, conseguimos encontrar um local onde podemos estar praticamente sozinhos, praticamente sem movimento de automóveis, e podemos pensar um bocado na nossa vida, podemos fazer uns exercícios respiratórios, e depois temos também outros momentos em que, efetivamente, eu pelo menos sinto necessidade disso. Há momentos em que eu sinto necessidade de banhos de multidão, e também consigo encontrar esses banhos de multidão naquela zona. Para isso basta que eu procure um sábado à tarde, ensolarado, e efetivamente tenho ali um banho de multidão. Quando digo que gosto de banhos de multidão, refiro-me, por exemplo, às romarias populares. Eu não posso deixar de ir todos os anos, a não ser que não possa, que tenha qualquer imprevisto, por exemplo, ao Senhor de Matosinhos, ou ao São João do Porto, como é óbvio. E aí levo o meu banho de multidão, porque sinto necessidade dele, não é? Ali, nesta zona que eu refiro, pois pode acontecer as duas coisas. Eu posso encontrar uma hora de grande tranquilidade em que me sento na areia ou em que me sento num dos bancos de jardim que existem por aquela zona, ou numa esplanada, a tomar um café, beber uma bebida, com tranquilidade total e absoluta.
Ou então posso escolher, e escolho muitas vezes, um desses momentos em que efetivamente sei que vou encontrar uma série de gente conhecida, que vou cumprimentar, que me vou sentar eventualmente numa esplanada durante um fim de tarde, numa conversa amena e agradável. Portanto, conseguimos encontrar, digamos, esta miscelânea naquela zona. Isto para além de, como é óbvio, portanto, a paixão que eu sinto pelo mar, a atração. Eu penso que é um bocado comum a todos nós portugueses, sobretudo aqueles que tivemos o privilégio de viver junto à costa. O mar diz-nos sempre alguma coisa, não é? Eu penso que é uma característica. É verdade. E em Gaia há realmente condições fantásticas para desfrutar dessa vista. E é muito importante este seu diálogo com a paz e a tranquilidade da paisagem e com o bulício da gente e este seu desejo de encontro. Esta busca pela paz que Gaia pode oferecer junto ao mar, mas também esta vida, faz-me retornar à sua experiência de vida. O salto da juventude para a vida adulta, para depois também o compromisso cívico. Que etapas vieram depois desses primeiros momentos de trabalho enquanto prefeito, enquanto professor? Esse salto até à vida adulta e até um fortíssimo compromisso social. Conte-nos o que é que aconteceu. Como é que se foram desenvolvendo essas etapas da sua vida? Eu acho que eu sempre admirei muito o compromisso social. E sempre admirei muito as pessoas que têm espírito solidário. Era uma das coisas que, enquanto professor, sempre tentava desenvolver nos meus alunos, porque sempre tentei uma relação próxima dos meus alunos e, portanto, não me limitava a debitar, porque eu acho que isso não é ser professor, chegar numa aula, debitar a matéria e boa tarde, meus senhores, ou bom dia, meus senhores, passem bem, até amanhã. Não. Sempre tive uma posição muito proativa e sempre tentei cultivar esse sentimento solidário, sempre tentei fazer com que as minhas aulas fossem participadas e que houvesse momentos em que podíamos, efetivamente, conversar sobre os problemas do dia-a-dia e sobre os problemas que iam ocorrendo no mundo. Portanto, a necessidade de sentir que os outros me acompanhavam e também a necessidade que eu tinha de fazer com que os outros sentissem que eu estava ali, disponível dentro das minhas capacidades e dentro das minhas competências, disponível para ajudar nos momentos menos bons, ou então pura e simplesmente aceitar que pura e simplesmente não podia ajudar porque não tinha como. A oportunidade de fazer algo mais, portanto, algo mais do que aquilo que ia fazendo no dia-a-dia, como é óbvio, surge quando efetivamente sou convidado para fazer parte de uma direção encabeçada pelo Dr. Mário Dias, na altura, e para a qual, portanto, eu era convidado como vice-presidente da APPA-CDM de Gaia. Esta ideia ocorreu, nós tínhamos um amigo comum, o Dr. Ernesto Campos, uma pessoa também ligada à instituição, terá deixado de exercer na instituição por alturas de 2005, professor de Filosofia, e o Dr. Ernesto Campos é que me apresenta efetivamente ao Dr. Mário Dias e daí surge a ideia de avançarmos com uma lista para liderarmos a APPA-CDM de Gaia. Durante uns anos fui vice-presidente, depois recordo-me perfeitamente que em 2012, 13 e 14 fui presidente da Assembleia Geral e em janeiro de 2015 surge então, porque o Dr. Mário Dias resolve retirar-se, portanto, digamos que tem uma conversa comigo e digamos que
diz, olha, não há outra forma, vai ter que avançar e vai ter que liderar o processo, porque eu estou na altura de me retirar. Efetivamente, ele ainda hoje é o meu presidente da Assembleia Geral, porque isto aconteceu em 2015, já tivemos eleições em 2019, e portanto eu entro porque efetivamente era necessário ter uma equipa, era necessário ter pessoas que tinham, digamos, os mesmos princípios, pessoas que sabiam o que queriam para a instituição, que tinham o tal espírito solidário e que tinham tempo e disponibilidade para ter preocupações além daquelas que temos no dia a dia, não é? Portanto, era um bocado... E é este seu compromisso cívico e solidário, este compromisso com o bem comum, que o faz com que uma das suas figuras de referência, sabemos nós, seja Gandhi. É esta conexão entre esta sua paixão de há tantos anos de servir o bem comum que encontra em Gandhi uma referência? Sim, sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. Portanto, vejo nesse homem, vejo realmente essas características e vejo realmente uma capacidade enorme para se preocupar com a humanidade, para se preocupar com aqueles que estão à volta dele, e depois vejo nele realmente essas características que são, na minha opinião, absolutamente fenomenais, diria mesmo, porque é evidente, eu aqui deixo sempre um parênteses, há outras figuras que foram marcantes também na história da humanidade, como é óbvio, mas o Mahatma Gandhi tem realmente essa faceta, e depois é um homem de paz, é um homem que tem os seus ideais, um homem com uma personalidade extremamente forte, mas capaz de ceder, capaz de conseguir convencer as pessoas através da sua personalidade, através da sua capacidade de negociação. É uma coisa que eu aprecio também. Eu acho que temos que ter. E lá está, vamos atrás, e na minha opinião o professor é um negociador, porque a cada instante surgem situações que nós temos que resolver. Portanto, ele tinha essa capacidade, tinha a capacidade de ceder aqui e ceder acolá, ou seja, ouvia as pessoas, não era dono, nunca foi dono da verdade. E foi uma das coisas que eu cultivei sempre também, e sempre tive o cuidado de ensinar aos meus alunos. Numa situação que surge entre duas pessoas, na minha opinião, nunca há uma pessoa que tenha 100% da razão. Pode ter muita razão, pode ter mais razão que o colega do lado, mas nunca tem a totalidade da razão. E o Gandhi era um pouco assim. Portanto, depois a humildade, portanto, uma coisa que eu acho que também devemos cultivar, não é? Devemos dar a mão à palmatória quando erramos, devemos ter a capacidade para, quando as coisas não correm bem, tentar melhorar e reconhecer que efetivamente algo não esteve bem. Este seu apego a referências tão importantes na vida de Gandhi, que aqui nos traz, desde esta capacidade negocial, a humildade, o compromisso com o bem comum, também exatamente. Seguramente aí estará a liberdade, o desejo de independência que moveu o Gandhi na luta pela independência para a Índia, e faça ponta a um momento mais marcante da sua vida, quando nos perguntamos qual é o momento mais marcante, surge 25 de abril de 74, é também a sua paixão pela liberdade e pela aurora de um dia novo, que faz com que abril de 74 seja para si o momento mais marcante? Total e absolutamente. Tive a oportunidade de sentir na pele o que era o regime anterior ao 25 de abril, e senti-lo na pele porque já nessa altura tinha algum envolvimento político, não, portanto, a nível partidário, mas tinha consciência daquilo que estava a passar,
tinha uma consciência política e tinha uma opinião formada relativamente à guerra no ultramar. Não fiz a guerra porque estava a estudar, portanto ia conseguindo fazer os adiamentos e, portanto, não sei se a faria também, é bom na verdade se diga. Não sei se estava preparado para fazer. E realmente naquele dia nós conseguimos libertar-nos e conseguimos ter a possibilidade de dizermos aquilo que pensamos, devidamente fundamentado, podermos inclusivamente, sei lá, podermos abraçar determinados projetos que até aí eram impossíveis, ouvirmos as músicas de que gostávamos, sem que tivéssemos que o fazer às escondidas, ver os filmes que sabíamos que estavam a correr, portanto, nas salas de outros países e que aqui não corriam, traz-nos tanta coisa, mas tanta. É um dia marcante, efetivamente, é um dia que eu não posso nunca esquecer e é um dia que ainda hoje comemoro, porque me marcou de uma forma efetiva. E nesse dia, exatamente, 25 de abril de 74, onde é que estava? Como é que soube da notícia? Como é que viveu as primeiras horas de 25 de 74? Muito giro, porque a minha mãe trabalhava no Hospital Santo António, no serviço de raio-x, e nesse dia eu tinha marcado uma consulta de oftalmologia. Portanto, dirigi-me manhã cedo para o Hospital Santo António e, ao passar pelo quartel do Carmo, da GNR, reparei que o quartel estava todo fechado. Isso chamou-me a atenção, porque o quartel estava aberto, tinha 1 ou 2 guardas na entrada, diariamente, digamos que era a imagem que eu tinha do quartel do Carmo. Mas ver o quartel do Carmo fechado naquele dia, não ver qualquer militar da parte de fora, causou-me alguma estranheza. Quando cheguei junto à minha mãe, no raio-x do Hospital Santo António, já se constava que tinha havido um golpe militar em Lisboa. Falava-se inclusivamente que seria liderado pelo general Spínola e, portanto, os militares estavam na rua. Quando saí do Hospital Santo António, dirigi-me para o colégio. Nesse dia eu tinha trabalho, e enquanto me dirigia para o colégio, as pessoas na rua já iam comentando. Lembro-me de ter tomado um transporte público, portanto, as pessoas falavam, mas cochichando. Quando chego ao colégio, portanto, aí conecto-me com a rádio e há um momento em que ouço José Mário Branco a cantar qualquer coisa como "A liberdade está a passar por aqui". E aí eu digo, bom, isto efetivamente há aqui qualquer coisa que se está a passar. Consegui libertar-me da parte da tarde e consegui vir para o Porto. Uma imagem interessante que eu retenho, saí no transporte na Batalha, dirigi-me a 31 de janeiro e a meio de 31 de janeiro apercebi-me de que na Avenida dos Aliados havia movimentação. O que é que eu vejo? Vejo polícias a correr, alguns deles já sem boné, ainda com aquela farda cinzenta, e logo a seguir vejo várias carrinhas da polícia, aquelas Mercedes azuis enormes, várias carrinhas da polícia, também em grande velocidade, em direção à estação de São Bento. E depois disto vejo a populaça, passo o termo, a correr atrás das carrinhas da polícia e dos polícias. Aí eu digo, há aqui qualquer coisa que não está bem, porque não é a imagem usual que nós tínhamos, como é óbvio, não é? Quando desço a avenida, percebo-me que tinham chegado os comandos, na altura comandados pelo neste momento vai-me falhar o nome, Jaime Neves, exatamente, comandados pelo general, na altura penso que era o coronel Jaime Neves, e os comandos chegam realmente ao Porto, à Baixa,
e a polícia, portanto, foge e portanto, lembro-me que depois os polícias estiveram fechados durante alguns dias naquele edifício que na altura pertencia ao comando da PSP do Porto. Portanto, e estas pós abril de 74, esta nossa democracia fez jus a todos os sonhos que tinha nessa altura, em 74. Como é que avalia este tempo de democracia, que apesar de tudo ainda é jovem em Portugal? Como é que olha para depois destes anos, fizemos jus a esse sonho de liberdade? Visto esta distância, e eu acho que já é uma distância razoável, eu acho que, como em tudo, tivemos coisas boas e tivemos outras menos boas. Mas encontro um saldo francamente positivo, E acho que, apesar de termos sido governados durante 48 anos por um regime ditatorial, nós portamos-nos muito bem. No pós-25 de Abril, nós portamos-nos muito bem. Fizemos uma revolução pacífica, com cravos. O único sangue derramado nem sequer foi, como é sabido, por parte das pessoas que fizeram a revolução. E, portanto, quando olho para trás e quando vejo tudo o que se foi passando ao longo destes tempos, eu consigo encontrar um saldo francamente positivo. E gosto de falar sobre isto com os jovens, porque acho que devemos lembrar-lhes que, efetivamente, a vida em Portugal e o nosso cotidiano, o nosso dia-a-dia, não foi sempre assim, não é? Tivemos momentos obscuros, tivemos momentos em que tínhamos que nos esconder, em que tínhamos que fugir, porque havia cargas policiais apenas e só porque estávamos na rua. E, efetivamente, isto mudou. As pessoas têm que dar valor ao facto de poderem usufruir desta liberdade de expressão, liberdade de pensamento, e poderem exprimi-lo, portanto, em qualquer momento, em qualquer instante, com devido respeito pelos outros. É uma coisa que eu gosto também de deixar sempre devidamente assinalado. E é muito interessante que a linha da liberdade é aquela que vai unindo os vários passos da sua vida, a liberdade que encontra ao olhar o mar no Canidelo, a liberdade pela qual lutou Gandhi, a liberdade que encontrou no 25 de Abril de 74, e eu faço a ponte ao livro preferido, ao livro da sua vida e ao seu autor, Garcia Marques, com os 100 anos. Não? Garcia Marques era também protagonista de uma ânsia enorme de liberdade. Exatamente. Da Colômbia e da América Latina, Nobel da Literatura, um dos representantes mais importantes deste realismo mágico. Porquê é que os 100 anos de solidão são um marco na sua vida? Porque é que eu acho que tem a ver com a diversidade de personagens que ali encontramos. Também, e é uma das coisas que eu aprecio, efetivamente, é essa diversidade. Aprecio-a até no dia-a-dia, não é? A diversidade de personagens que encontramos, umas mais complexas do que outras, e depois, digamos que aquela viagem ao longo do tempo, ao longo de várias gerações, leva-me também a que considere esse como sendo efetivamente um dos marcos, digamos assim, um dos livros da minha vida. Diria que se calhar mesmo o mais importante de todos. São essas duas características. Portanto, a passagem do tempo e a maneira como as pessoas vão evoluindo, como os personagens vão evoluindo, cada um com as suas características muito próprias e a maneira como algumas delas vivem a vida, não é? E este seu olhar de profundidade do tempo, das gerações que atravessam os 100 anos de solidão e da diversidade, sublinha aqui a questão da diversidade, é também o que encontramos na escolha que faz de um filme. Devíamos também que indicasse um filme. É a sua escolha, do realizador Steven Spielberg,
Também aí a dinâmica da diversidade. Exatamente, um bocado. A liberdade está presente. Porquê esta escolha do Cor Púrpura como filme? Eu acho que tem um pouco a ver com a minha maneira de estar e a minha maneira de pensar a vida, não é? Encontrar efetivamente no dia-a-dia, ou encontrar num filme que vejo, ou encontrar numa música que ouço, encontrar algo que esteja presente, que esteja dentro de mim, algo que efetivamente para mim represente valores como a liberdade, o respeito pelos outros, que eu acho que é uma coisa que é fundamental, e aquela ideia que eu no dia-a-dia vou tentando passar a quem está comigo, de que efetivamente temos que ser uns pelos outros, e ser uns pelos outros é ser capaz de ter uma palavra amiga, ou ser capaz de, conversando com tranquilidade, chamar alguém a atenção por algo que não foi bem feito, ou por algo que eventualmente se passou e poderia eventualmente ser até uma atitude menos boa. Portanto, tem um bocado a ver com isto. E aquele filme tem realmente, lá está, personagens que sofrem na pele algumas situações que nos dias de hoje, infelizmente, ainda se mantêm. E, por exemplo, é uma coisa que me preocupa, ver campos de refugiados um pouco por todo o mundo, ver muros que se erguem depois de os termos derrubado. Portanto, ali, os personagens do filme têm uma vida difícil, mas depois a maneira como essa vida é encarada e como as dificuldades são superadas, portanto, diz-me muito. A sua vida tem sido uma vida de serviço à comunidade e também de ajudar a superar dificuldades e a promover a justiça, porque o trabalho que desenvolve com a associação é num outro contexto, que não o da diversidade étnica e racial do Cor Púrpura, mas no contexto das pessoas com necessidades específicas, também uma forma de ultrapassar dificuldades e ajudar a ultrapassar dificuldades. Como é que sonha o futuro da associação? Como é que imagina os próximos passos desta nau que é dirigida por si? Eu tenho ideias muito próprias relativamente a essa matéria. Como é evidente, nós ali temos que nos preocupar com uma situação. Nós estamos perante jovens com deficiência mental, e quando falo de jovens, alguns têm 62, 63 anos. Mas para mim são os nossos miúdos, são os nossos jovens. Digamos que é uma expressão que eu utilizo com muita frequência. Mas o que é que nós esperamos deles? Às vezes um sorriso que sai de uma daquelas criaturas que estão connosco é algo que nos enche o coração. Eu dava-lhe um exemplo. O Filipe terá entrado na APP-ACDM de Gaia com 14 anos. Autismo, ninguém podia tocar no Filipe. Ele entra no socioeducativo, permanece até aos 18 anos no socioeducativo e depois, portanto, continua connosco em CAU. O Filipe, ao fim de algum tempo de estar na APP-ACDM de Gaia, ao passar por mim, se eu lhe estendesse a mão, o Filipe já mudava de direção e cumprimentava-me. Um cumprimento que era apenas e só um toque de dedos. Mas isto foi uma grande vitória conseguida por todos aqueles que no dia-a-dia, e eu estou a falar dos trabalhadores da APP-ACDM de Gaia, que no dia-a-dia trabalharam com o Filipe, acompanharam o Filipe. Para nós é assim uma coisa fantástica, porque não se podia tocar no Filipe. Mas o Filipe hoje em dia tem essa característica e tem outras, foi adquirindo com os tempos. Portanto,
A nossa preocupação fundamental neste momento é efetivamente o bem-estar daqueles que estão connosco, mas passa muito, mas muito também, por aqueles outros que estão em lista de espera. E nós temos, e não somos os únicos, há mais 2 instituições idênticas à nossa em Gaia, a SEST Gaia e a PPDA, e temos uma lista de espera tão grande. Ou seja, há aí tantos jovens com idade superior a 18 anos que não têm respostas, portanto, para os seus problemas e que estão em casa, alguns deles estão na rua, outros estão em casa acompanhados de pais mais idosos, mais jovens e não têm resposta social. E esta é uma grande preocupação que nós temos. E temos debatido na tentativa de conseguir aumentar o número de respostas, sabendo que isto é extremamente difícil, porque nós lidamos com dinheiros públicos, lidamos também com os dinheiros dos pais e dos associados da instituição, mas sabemos que, efetivamente, a Segurança Social, apesar dos esforços que nós vamos fazendo no dia-a-dia, a Segurança Social não consegue dar também resposta a todos os casos, como é evidente. Mas, para nós, dirigentes da APPA-CDM de Gaia, e agora posso falar, portanto, em nome dos meus colegas, daqueles que me acompanham nesta luta diária, digamos assim, nós preocupamos, sei lá, vivemos isso com muita angústia e, ao mesmo tempo, uma tentativa constante de tentar resolver esta situação, alertando as autoridades, alertando quem de direito, mas é uma situação difícil, porque dia a dia batem-nos à porta, os mails que recebemos semanalmente são vários e são todos eles pedidos de ajuda. Ajudem-me, tenho um irmão com 29 anos, tenho um tio com 50, tenho um sobrinho com 18, e nós não temos como responder. E isto provoca alguma preocupação, digamos. Eu diria que, se não me tira o sono, faz com que eu durma menos bem, em determinados momentos. Continua a ser um traço da sua vida, depois de todas estas décadas, tudo o que já foi construindo, este compromisso exigente com o que é preciso construir, com o que é preciso mudar. E aproximamos do final da nossa conversa. Uma das iniciativas associadas a estes momentos de conversa é o Meu Bairro Minha Rua. Olhando um pouco para o futuro de Gaia, para os bairros, para as ruas, para as pessoas de Gaia, o que é que sonha para o futuro de uma das maiores cidades do país? O que é que sonha para o futuro de Gaia? Gostaria efetivamente de ver resolvidos os problemas, por exemplo, da habitação em Gaia. Nós sabemos que efetivamente é um problema que está a ser trabalhado, que está a ser tratado e na minha opinião está bem entregue. Portanto, por aí acho que não vamos resolver os problemas todos, toda a gente, longe disso, mas vamos resolver seguramente o problema a pessoas carenciadas. Depois vejo também o problema relacionado com que é um problema transversal a todo o mundo, problemas relacionados com a poluição, com o ambiente que vamos vivendo no dia-a-dia, o ar que respiramos, a poluição sonora, e também aqui vejo alguma preocupação em tentar resolver estes problemas. Por exemplo, uma coisa que eu acho fundamental, retirando tanto quanto possível o trânsito da nossa Avenida da República, que já foi um caos e hoje em dia é uma zona na qual nós até já conseguimos andar e caminhar sem respirarmos a fuligem dos autocarros que por ali passavam antigamente, portanto, em grande quantidade. Vejo também necessidade de dar resposta, e aproveito aqui para deixar isso, portanto, bem vincado, a necessidade de dar resposta aos tais
aos tais jovens com deficiência mental, mas não só, aos outros, àqueles que acabam cursos superiores ou que fazem cursos tecnológicos e eu, portanto, estive numa escola em que os cursos tecnológicos eram 13 e, portanto, saem desses cursos com determinadas competências e espero que, efetivamente, o tecido empresarial de Vila Nova de Gaia venha a ter capacidade para dar resposta e para dar trabalho a essa gente que precisa, efetivamente, de ter uma oportunidade para ter uma vida digna e saudável. Vejo a sua energia, encanto-me com esta conversa. Passámos por livros, por filmes, por sítios, mas vejo também que tem atrás de si pelo menos uma imagem de um dos seus netos, que está no enquadramento da sua parede. Para fim desta nossa conversa, como é que gostaria que um dia os seus netos e bisnetos se referissem a si, contando quem era o meu avô ou quem era o meu bisavô, o que é que gostava que eles recordassem de si? Agora vou brincar um bocadinho. Que se lembrem que sou um sportinguista convicto. É uma forma de começar. Brincando. Mas gostava que vissem realmente e que tivessem também esse sentimento, que os pais e as gerações vindouras lhe fossem passando efetivamente esse sentimento de verem uma pessoa preocupada com aqueles que o rodeiam, uma pessoa preocupada com o dia-a-dia da terra, da nossa vida, daquilo que é o nosso cotidiano e que vissem uma pessoa que, enquanto cá esteve, teve realmente essa preocupação, a preocupação de não pisar ninguém e de tentar fazer com que as pessoas mais carenciadas pudessem ter acesso àquilo que é minimamente razoável e que é exigível, digamos, para qualquer ser humano. Esse traço de respeito para a dignidade humana, de justiça, de compromisso com a solidariedade, foi também o que encontramos nesta conversa, uma das nossas À Conversa hoje com Joaquim Queiroz, com este compromisso fortíssimo demonstrado aqui em vários episódios da sua vida pessoal, do seu compromisso cívico, da figura que o inspira, Gandhi, de um livro como Os 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, um filme, Cor Púrpura também, de Spielberg, tudo sugestões para que quem nos vê possa também regressar a essas leituras e a esses filmes, e também a memória de 25 de Abril de 74 como um momento marcante. Foi muito bom conversar consigo, é uma inspiração para todos nós o seu compromisso cívico e que continue com esta determinação e esta força a construir um mundo mais justo. Foi um prazer e já agora não queria deixar também um testemunho relativamente ao trabalho que está a ser desenvolvido, que eu acho que é extremamente importante, porque vai efetivamente de alguma forma contribuir para que, e há pessoas com valor bem maior do que o meu, para que essas pessoas deixem aqui o seu testemunho e sirvam de exemplo naquilo que têm de bom. Bem-aja. Até à próxima. E encontrarmos até à próxima. No futuro próximo, juntos, sempre nesta luta por um mundo melhor. Muito bem. Um gosto. Muito obrigado por estar connosco. Foi um prazer. Com licença.